Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma nova forma de conectar o Telegram no seu Home Assistant. Isso mesmo, eu já tenho um vídeo no canal que fala sobre isso, mas a equipe do Home Assistant mudou um pouco a forma de fazer a conexão e as funcionalidades dentro do Home Assistant. Então eu vou mostrar para vocês como enviar mensagens, vídeos, imagens através do Telegram e criar um bot para vocês controlarem o Home Assistant de vocês ou até dar comandos. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar. E já deixa um like, que é muito importante, e compartilha com aquele amigo que curte tecnologia. Se você quiser apoiar o canal, clique aí no botão Seja Membro. E eu tô deixando aqui também o grupo do Telegram, caso vocês tenham algumas dúvidas, tem muita gente ali interessada no Home Assistant que pode ajudar vocês. Então bora ver as funcionalidades novas do Telegram? Depois da vinheta eu te mostro tudo. Galera, muita gente tem recebido uma mensagem no Home Assistant que o Telegram, a partir de tal data, vai mudar a forma de trabalhar aí no Home Assistant, de fazer as ações e tudo mais. Então tem bastante gente que me pediu para fazer esse vídeo e eu resolvi entender o que mudou e até colocar algumas opções a mais que eu fiquei devendo para vocês, que é o envio de imagens, por exemplo, de vídeos para o Telegram. Só para contextualizar, essa integração cria um bot do Telegram. O bot é como se fosse um robô, pessoal, que daí vocês interagem, vocês podem enviar mensagem ou receber. Então, vocês podem receber mensagens informativas do Home Assistant, por exemplo, que o Home Assistant foi reinicializado, ou que a temperatura está a tantos graus, ou que vocês esqueceram uma porta aberta, e ainda vocês podem fazer uma interação enviando mensagens para o Telegram para que ele execute comandos no Home Assistant. Por exemplo, acenda a luz da sacada, ou qual é a temperatura na cozinha da minha casa, e assim por diante. Então vou mostrar para vocês novamente como instalar essa integração e como configurar, e depois eu vou mostrar alguns comandos, porque são muitos comandos. A gente vai ter que dividir esse vídeo em várias partes, caso vocês queiram saber de outras opções. E se vocês tiverem algumas ideias, já deixa aí nos comentários. Então bora lá. Pessoal, então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer no Telegram, a gente vai entrar aqui num bot chamado BotFather. Então vocês clicam aqui, ó, no buscar e vocês escrevem assim, ó, BotFather. Vai aparecer aqui, ó, a foto de um mordomo, alguma coisa assim, ó. Então vocês clicam uma vez aqui. Primeira coisa que vocês vão colocar aqui, ó, /start e dá um enter. Aí, pessoal, quando vocês fazem isso, ele vai mostrar todas as opções do bot aqui, ou seja, o que vocês conseguem fazer. Então a gente vai criar aqui um novo bot, tá? Que é o new boot. Então o que eu faço? Eu coloco /new bot. Aí ele vai falar assim, ó, como nós podemos chamar isso? Por favor, escolha um nome para o seu bot. Então eu vou colocar aqui, ó, Node Insights. Aí ele fala assim, beleza, bom, agora escolha um username para o seu bot. Ó, ele fala que no final tem que ter esse bot aqui. Por exemplo, ele vai escolher o nome TetrisBot ou Tetris_bot. Ele deu um exemplo. Então eu tenho que escolher um nome com a palavra bot. Então eu vou colocar aqui, ó, NodeBot. Ó, desculpa, esse nome já existe. Então eu vou colocar aqui Node Insights_bot. Beleza, ó, parabéns, você criou um novo bot. Aí ele deu aqui uma chave API, que é essa chave que a gente vai utilizar no Home Assistant. Então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui no meu bloco de notas. Joia. Então tá feito. Agora eu preciso entrar num outro bot para eu pegar o ID do meu usuário. Olha só, pessoal, essa parte é importante. Esse ID de usuário, vocês podem pegar seu, da sua esposa, de quem vocês quiserem que vá entrar no bot. Porque depois vocês podem escolher para quem vocês querem mandar mensagem. Então essa etapa aqui é a etapa onde vocês diferenciam qual usuário que vai receber as mensagens do bot. Então eu vou clicar aqui no buscar. Eu tenho um bot chamado Get IDs Bot. Toma cuidado que tem vários nomes aqui que o pessoal criou, meio fake, ó. Esse que eu vou usar tem o avatar escrito ID. Então eu clico uma vez aqui, aí eu vou clicar aqui e vou dar um /start.
ele já me mostrou aqui qual que é o meu ID, o meu nome, meu sobrenome, tudo. Ele vai mostrar. O que vai importar para a gente é o ID. Então eu copio essa mensagem também e vou colar no meu bloco de notas aqui. Beleza, pessoal. Agora no Home Assistant, ó, eu vou clicar aqui em configurações, dispositivos e serviços, vou dar um adicionar integração e eu escrevo aqui Telegram. Eu tenho duas opções, tem o Telegram Bot e tem o Telegram. Eu vou usar essa opção de cima, que é o Telegram Bot. Aí, pessoal, aqui ele está dizendo primeiro que eu tenho que criar aqui o Telegram Bot e tal, tudo que a gente já fez. E aí eu tenho as opções de plataformas. Tem a plataforma de broadcast. Se vocês escolherem isso, vocês só podem enviar mensagens para o Telegram, ou seja, eu quero enviar mensagens do meu Home Assistant para o Telegram, então eu escolho a plataforma broadcast, eu não vou ter interação. Tem a polling e tem a webhooks. No caso, eu tenho o meu acesso do Home Assistant através do Cloudflare, então eu escolho essa opção de polling. E aqui eu vou colocar aquele token que o próprio bot me deu. E aí eu vou dar um enviar. Beleza, ó, aqui ele já trouxe o nome do bot aqui, que é o Node Insights. Eu vou dar um pular e terminar, e aí ele aparece aqui só um evento que se chama Update Event. Depois vocês vão ver que a gente vai usar isso aqui. Mas eu não tenho aqui os usuários que vão receber, então eu preciso fazer agora a configuração do ID do usuário. Então eu clico aqui, ó, no Telegram Bot, e aí nessa parte da tela eu tenho os 3 pontinhos e tem a opção aqui de ADD Allowed Chat ID. Aqui é que vocês vão adicionar cada chat ID que vocês queiram que tenha acesso ao bot de vocês. Vamos supor que vocês têm o Telegram da esposa, dos filhos, vocês podem ir adicionando aqui o chat ID de cada um, mas eles têm que estar dentro do bot, tá? Então eu clico uma vez aqui, aí eu colo aqui meu chat ID e vou dar um enviar. Por que não deu certo? Porque a gente esqueceu de fazer uma etapa no Telegram. Eu tenho que entrar no bot primeiro. Se eu não entrar no canal do bot que eu criei, eu não consigo adicionar aqui o canal. Então vamos lá, ó. Aí eu venho no buscar, eu vou clicar aqui, vou colocar Node Insights underline bot. Ó, tá aqui. Cliquei aqui, eu dou um iniciar, ó. Beleza, eu entrei no bot, agora eu posso interagir aqui e tá já no meu Telegram esse bot. Agora, pessoal, a gente vai voltar no Home Assistant aqui, ó, e eu vou colocar aqui o meu chat ID e vou dar um enviar. Beleza, agora ele adicionou, ó. Vou dar um terminar aqui. Então, no Node Insights, ele adicionou aqui o Cadu Valcese, ó. Esse nome que tá aqui é o nome do meu Telegram. Vamos voltar aqui agora. Se eu clicar aqui uma vez no Telegram Bot, agora eu tenho aqui um notificador chamado Cadu Valcésia, que é do tipo Notify, ó, Notify.node Insights underline Cadu Valcésia, ó, tem tudo isso aqui. Aí, pessoal, vou sugerir que você já faça o seguinte: tira esses nomes todos aqui e deixa só Cadu Valcésia Telegram, para vocês saberem que é do Telegram, tá? E dá um atualizar aqui. Por quê? Com isso aqui agora vocês podem fazer um envio de mensagens. Então, se eu clicar uma vez aqui nas ferramentas de desenvolvedor, nas ações, eu tenho uma ação chamada Notify Send Message, que é só para mandar uma mensagem. Ó, isso aqui é nativo do Home Assistant, não é nem do bot do Telegram. Aí o alvo aqui vai ser o Cadu Valcésia, ó, tá vendo que já apareceu aqui? E eu posso colocar aqui uma mensagem, testando o novo bot. Coloco um título aqui, por exemplo, aviso, e vou clicar em executar a ação. Ó, já chegou a mensagem aqui, testando o novo bot. Então funcionou perfeitamente. Aqui funciona somente para enviar mensagens simples. Agora a gente tem algumas ações que é do próprio Telegram, que é o Telegram underline bot ponto. Aí a gente tem aqui, por exemplo, send vídeo, send voice, send pull, send stick, foto, message, aí tem o send message, ó. Então olha só como é que é mais completo. Primeiro, a gente tem a opção de config ID, que é a entrada aqui no caso, que seria o bot do Node Insights. Caso vocês tenham mais que um bot, vocês usam isso aqui, senão não precisa escolher, que ele vai escolher o bot que está disponível. Aqui a mensagem, ó, testando novamente. Depois tem o título, mesma coisa, o alvo. Nesse caso, se eu não usar o alvo, só tem eu configurado aqui, o meu ID, ele vai mandar para mim. Caso vocês queiram mandar para um ID diferente, é só vocês marcarem o alvo e aqui no adicionar, vocês vão colocar o código do ID. Não é o nome completo daquele Notify, nada disso, é aquele número. No caso aqui do meu é esse número aqui. Então se eu clicar aqui e colocar esse número, ele vai mandar para esse ID. Se eu quisesse mandar uma mensagem para minha esposa, eu mandaria para outro ID, nesse alvo aqui. Nesse caso eu vou deixar sem preencher. Depois tem o tipo da mensagem aqui, se ela vai ser uma mensagem HTML, se vai ser o Markdown, texto plano.
Por exemplo, se vocês quiserem mandar aqui essa mensagem em negrito, vocês podem fazer isso aqui, ó. Colocar o /B e terminar aqui com o /B, ó. Que daí ele vai mandar essa mensagem em negrito se vocês estiverem com o HTML aqui, por exemplo. Ó, para vocês verem, tá vendo ali embaixo? Então a mensagem ali, ela tá em negrito, ó. Porque eu coloquei o B ali, que é isso aqui é uma tag HTML que vocês podem usar, por exemplo, o I é itálico, o S é sublinhado e assim vai. Claro que o Telegram tem que aceitar isso aí. Então agora eu vou desligar essa opção aqui. Aí eu tenho a opção de Disable Notification, ou seja, ele manda uma notificação, mas não faz o barulho. Por exemplo, no iPhone aparece um sininho cortado, assim, dizendo que ele tem uma notificação, mas é silenciosa. No Android parece que ele não toca o som, algo assim. Tá até escrito aqui, ó. Ele manda uma mensagem silenciosa. Nos usuários de iOS ou web, ele não vai receber uma notificação. No Android, ele vai receber uma notificação sem som, por exemplo. Disable Web Page Preview, ou seja, ele desabilita aqueles preview. Por exemplo, sabe quando vocês mandam um link no Telegram, que daí ele aparece o preview ali? Vamos supor que eu vou mandar um vídeo para vocês no Telegram, um vídeo do canal. Ele mostra um preview daquele vídeo. Se vocês deixarem essa opção ligada, ele vai só mandar o link, ele não vai mandar o preview daquilo. Bem útil isso aqui também em alguns casos. Pessoal, depois a gente tem aqui a opção de keyboard, tá? Que vocês podem mandar uma mensagem com algumas opções só para a pessoa responder. Nesse caso é quando a gente cria um bot com alguns comandos. Tem o outro vídeo do Telegram que eu fiz, que eu vou deixar nos cards para vocês olharem como é que faz esses bots, por exemplo, interativo, tá? Eu vou tentar dar um exemplo nesse mesmo vídeo aqui para vocês também. O inline keyboard também é a mesma coisa, só que ele manda uma opção e manda um comando separado por vírgula aqui. Então vocês podem colocar, tipo, se a pessoa clicar no botão X, ele vai dar um comando, que é algo que vocês vão colocar aqui depois. Aí essa parte de mensagem tag, reply, mensagem ID, mensagem thread, é tudo para vocês capturarem aí alguns códigos e montar um bot completo por trás, tá? Nós não vamos entrar nesse detalhe porque vai ficar muito complexo daí o vídeo. Pessoal, então essas opções aqui são opções que vocês enviam de mensagem, tá? Mensagem pelo Telegram. Bom, aproveitando que eu expliquei para vocês aqui como faz para enviar mensagem, eu vou mostrar para vocês como é que faz uma automação. Vamos supor que vocês querem colocar algum comando ali no chat do Telegram e querem que ele responda alguma coisa, para ele entender esse comando. Então vamos lá, ó. Vou dar um configurações, automações e cena. Vou criar uma nova automação aqui e aí eu vou escolher um gatilho. O gatilho que a gente vai usar é um gatilho de estado. E a entidade se chama Telegram Update Event. Então, pessoal, ó, esse Update Event, que é o Node Insights aqui no caso, quer dizer que toda vez que tiver alguma atualização de algum evento lá do chat, ele vai acionar esse gatilho aqui. Mas aí eu preciso tratar o que é que vem de lá do chat para poder fazer alguma coisa. Então, aqui no EC, que é a condição, eu vou adicionar uma condição também de estado. E a mesma coisa, tá? É o mesmo evento, que é o Update Event, só que aí o atributo que eu vou usar aqui, ó, tem vários atributos, tá? Received Command, ou seja, é o comando que eu tô recebendo e o que é que vai ser. Então eu vou colocar o seguinte, ó, se eu receber isso aqui, ó, /início, se a pessoa digitar isso lá no Telegram, ele vai fazer alguma coisa. Então se vier um comando que é /início, o que ele vai fazer? Eu vou mandar uma mensagem lá para o próprio Telegram dizendo bem-vindo ao bot do Node Insights, por exemplo. Então eu vou dar um send message, que é com o Telegram, ó, Telegram bot send message. Aí eu vou fazer o que aqui, ó? Vou colocar uma mensagem assim, ó, bem-vindo ao bot do Telegram. Beleza? Só isso. E vou dar um salvar aqui, vou colocar o nome aqui, ó, testbot, e dou um salvar. Agora vamos fazer um teste aqui com o Telegram e eu vou colocar qualquer coisa, ó, oi, e não aconteceu nada. Agora eu vou colocar aqui, ó, /início. Olha só, pessoal, que legal. Então, quando eu coloquei /início, ele entrou naquela automação e aí ele deu assim, ó, bem-vindo ao bot do Telegram, porque ele viu que foi um comando que eu dei aqui, que seria o /início. Eu poderia colocar qualquer coisa que eu quisesse. Eu poderia colocar, tipo, se a pessoa colocar uma frase, oi, aí vocês respondem, oi, tudo bem, como vai? E aí dá as opções para a pessoa digitar, pode ser assim. Mas só para mostrar para vocês que existe uma interação aqui que vocês podem fazer, que aí é a ideia do bot, tá, pessoal? Ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar aqui a tela do bot. Quer ver? Quando eu colocar aqui, ó, oi,
Ó, vocês perceberam que ele acionou aqui, mas só que não fez nada, ele não entrou na condição. Ele acionou, parou aqui, a condição é falsa, ele não fez mais nada. Agora se eu colocar aqui, ó, barra início, ó, ele entrou aqui, aí ele ficou laranja porque ele verificou que isso aqui é um comando barra início e deu lá, bem-vindo ao bot. Ele entrou aqui e fez o que precisava. Legal, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para enviar, por exemplo, um vídeo. Pessoal, ó, antes de eu mostrar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês vão vir aqui no File Editor, aí vocês vão escolher aqui o Configuration.yaml e vocês vão adicionar essa linha aqui, ó, Home Assistant, Allow List External DIRs, e aí vocês vão colocar a pasta onde vai estar as imagens ou os vídeos de vocês. Eu coloquei aqui a pasta mídia, que geralmente é usada para isso. Então vamos supor que vocês têm uma câmera e a câmera está gravando informações nessa pasta ou em outra pasta. Então vocês vão adicionar aqui, por exemplo. Vamos supor que tem a outra pasta aqui com o nome de barra cam, de câmera. Vocês adicionam aqui. Essas são os diretórios permitidos para que ele possa enviar as imagens ou os vídeos de dentro dessas pastas. Legal. Então aqui está feito isso. Se não fizer isso, na hora que vocês forem fazer a automação, vocês vão perceber que vai dar um erro dizendo que essa pasta não está permitida. Então precisa fazer isso. Eu já fiz antecipadamente. Então a gente vai vir aqui, ó, nas opções de ações. Aí a gente tem uma ação que se chama telegramboot.sendVideo. Aqui, pessoal, a gente tem como... Mesma coisa, ó, config ID, eu escolho qual que é o bot. No caso aqui eu só tenho um. Aqui tem uma URL que vocês podem enviar um vídeo remoto, por exemplo, se tiver na internet, vocês colocam aqui o endereço, e aí tem as opções aqui de autenticação dessa URL. Às vezes a imagem que vocês querem enviar para o Telegram é de uma câmera que já está na internet, que tem autenticação, vocês escolhem por aqui. Ou a gente pode enviar um arquivo local, que daí seria na opção de File. No caso, eu preparei um vídeo aqui só teste para vocês verem aqui, tá? Então tá na pasta mídia, eu coloco barra mídia, barra vídeo, underline teste.mov, que é a extensão. Então esse é o arquivo que está na pasta mídia. E depois aqui tem o caption, que seria um título aí para o vídeo. Vamos pôr aqui, testando o envio de vídeos. Daí essas outras opções são as mesmas que a gente já tinha, tá, pessoal? Eu vou só me ater a essas opções que são diferentes, porque senão o vídeo fica gigante. Eu vou dar um executar aqui e já vou cortar a tela pro iPhone para vocês verem, ó. Perceberam que ele já enviou o vídeo aqui, ó, testando o envio de vídeos, e ele enviou o vídeo aqui. Beleza, funcionou, pessoal? Então é simples assim. Aí vocês têm que pensar na parte de segurança de vocês. Ah, se um alarme disparar, eu posso enviar uma imagem da câmera, ou eu posso enviar o vídeo. Se for uma imagem, pessoal, é a mesma coisa, ó, send foto. Então tá aqui, ó, telegramboot.sendFoto. Aí, pessoal, a mesma coisa, ó, a gente tem a opção de URL, tem a opção de file, mesma coisa, ó, barra mídia, deixei uma imagem lá, que é a imagem underline teste.png, para a gente ver como é que se vai funcionar ou não. Eu vou dar um executar aqui, ó. Olha lá, já enviou uma imagem aqui, que é a imagem que tinha na minha pasta, então funcionou perfeitamente. Só lembrando, pessoal, que essas opções aqui, para que vocês consigam enviar esse diretório aqui, que seria o diretório mídia, ele tem que estar na lista de diretórios permitidos lá na configuration, certo? Galera, agora eu vou mostrar só mais uma opção, que seriam opções do Telegram para vocês enviarem comandos pré-definidos já, como se fosse um teclado inline, que a gente chama. Ó, aqui a gente vai enviar por mensagem. Então, na mensagem, a gente coloca o seguinte, ó, escolha uma opção. Daí, pessoal, eu vou escolher o seguinte, ó, lembra que tinha a opção de keyboard e tem a opção de inline keyboard, que eu não expliquei para vocês? Aqui é uma lista de comandos que a gente pode fazer aqui, separadas por vírgula. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, vou abrir um colchete, aí eu vou colocar aqui o nome que eu quero que apareça lá para a pessoa clicar no botão. Então, eu vou pôr aqui, ó, iniciar. Fecho as aspas, aí eu coloco aqui uma vírgula e entre aspas eu coloco o comando que é o comando início. Aí eu vou fechar o colchete, separo por vírgula, abro o outro colchete e coloco, por exemplo, aqui temperatura. E aí eu vou colocar vírgula e o comando vai ser barra temp, por exemplo. Fecho o colchete aqui, ponho uma vírgula e vou fazer a mesma coisa, abrir o outro colchete aqui e vou colocar, por exemplo, hora. Vírgula, barra, hora.
Se eu fizer aqui desse jeito, ele não vai funcionar. Eu tenho que fechar com 2 colchetes, com 3 colchetes eu tenho que abrir e tenho que fechar com mais 3 colchetes. Aí eu vou dar um executar aqui, ó. Então deixa eu mostrar para vocês, olha que legal, ele mostrou lá, ó, escolha uma opção, daí tem iniciar, temperatura e hora, se eu clicar no iniciar, ele vai mandar aquela barra início, que já está feito o comando lá na automação, então ele já deu aqui, ó, bem-vindo ao bot. Se eu clicar em temperatura, ó, ele mandou o barra temp, mas só que não tem nada configurado, então eu teria que fazer uma automação lá que seria o barra temp, e o hora a mesma coisa, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos fazer aqui, então, uma nova automação. Eu vou pegar essa automação que eu fiz aqui, que era o barra início, e eu vou duplicar ela para a gente não precisar fazer de novo. E aí a mesma coisa, ó. O atributo aqui é o update event, só que aqui, ó, no lugar do barra início agora, eu vou colocar barra hora. E o que eu vou enviar aqui? Eu vou enviar assim, ó. Agora são... E aí, para eu mandar a hora, como é que eu faço? Eu abro as chaves aqui, aí eu vou colocar o seguinte aqui, ó, states.sensor.time.state. É claro que vocês têm que ter lá a integração da hora adicionada lá no painel de integrações, lá no dispositivos e serviços. Então ele vai mandar assim, agora são tantas horas. Eu vou dar um salvar aqui, aí eu vou colocar aqui, ó, bot horas. E vou dar um salvar. Vamos ver agora se vai funcionar aqui. Eu vou clicar no hora aqui. Ó, agora são 21h39, então funcionou. Aí ele já entrou lá na automação que foi feita e mandou um comando, que é um comando com um template. O template seria a hora. Se eu clicar de novo aqui, ó, ele vai de novo lá, agora já são 21h40. Pessoal, então funciona assim, ó, esse inline keyboard, vocês limitam a pessoa a escolher somente algumas opções, como se fosse um robô mesmo, um bot. E aí, galera, tem muita opção aqui que a gente pode explorar nesse Telegram. Eu vou ver se a gente continua fazendo sequência de vídeos sobre isso. E deixa nos comentários se vocês querem saber alguma coisa específica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, e aí o que vocês acharam desse vídeo? Já deixa nos comentários e deixa aquele like que ajuda demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Mas a equipe do Home Assistant mudou um... Então vou mostrar para vocês como enviar mensagens, como fazer... E já... Então bora lá que depois da vinheta eu te mostro como é a nova... Então bora lá que... Galera, e aí o que vocês acharam...